Olá pessoal, muito boa noite. Estamos dando início à nossa live semanal de carreira, que acontece 2 vezes na semana. Estamos aqui na nossa segunda live semanal. Então, eu quero aqui dar a boa noite a você que está chegando aqui neste momento, ou você que não pôde assistir a live ao vivo, está assistindo esta live gravada. E eu quero lembrar você que as nossas lives, os nossos encontros, eles acontecem, como eu já disse, 2 vezes por semana. E reservamos aqui alguns minutos para falar não só de carreira, mas a gente fala aqui de decisão, a gente fala aqui de escolhas. Nós falamos aqui de sonhos, nós falamos aqui de passos que você pode adotar desde já. Enfim, nós não falamos apenas de carreira. A verdade é que transformação ela não acontece em uma única conversa, e por causa disso eu acho fundamental que a gente tenha esses 2 encontros. Porque mudança não acontece com uma única decisão, ela acontece quando voltamos ao assunto, quando podemos refletir sobre aquele tema e quando enxergamos algo que ainda não havíamos percebido e quando ganhamos um pouco mais de clareza para dar o próximo passo com mais confiança. E, como eu já disse, nós não falamos apenas de carreira, falamos aqui da vida que queremos construir e da mulher que estamos nos tornando ao longo dessa caminhada. E isso tem tudo a ver com a nossa conversa aqui de hoje, porque ontem nós falamos sobre um tipo de cansaço que o final de semana não consegue curar. E falamos aqui sobre aquelas mulheres que construíram carreira sólida, que construíram ali um padrão de vida, um bom padrão de vida, que continuam funcionando, entregando resultados, mas começaram a perceber que algo já não conversa com quem ela se tornou. E talvez algumas de vocês tenham terminado a live de ontem pensando algo como: tudo bem, eu entendi que existe ali uma desconexão, eu entendi que talvez eu tenha mudado, eu entendi que eu não preciso ignorar esses sinais, mas surgiu uma dúvida ali, uma pergunta que é uma pergunta difícil às vezes, que é: o que é que eu faço para mudar de carreira sem colocar em risco tudo aquilo que eu construí até hoje? Como eu faço para continuar sustentando a minha casa, meus compromissos e as pessoas que dependem de mim? Porque a verdade é que muitas mulheres elas não permanecem em uma carreira porque elas gostam do que fazem. Muitas vezes elas permanecem porque elas construíram uma vida inteira ao redor daquela profissão. E existe um medo que é legítimo, que é o medo de perder a estabilidade financeira. E justamente sobre esse tema que a gente vai aqui falar agora. Como que você pode planejar uma transição de carreira sem que você tenha que arriscar a sua vida financeira, a sua vida profissional de forma desnecessária? Como construir ali uma ponte entre a vida que você tem hoje e a vida que você deseja construir, sem que você tenha que destruir a sua história e tudo que você conseguiu adquirir nessa sua trajetória, sem ter que abrir mão da sua segurança e sem precisar escolher entre realização
profissional e responsabilidade financeira. Eu não sei se quero continuar fazendo isso pelos próximos 10 anos. Você já se fez essa pergunta? E logo em seguida, você pode pensar, agora eu não posso me dar ao luxo de mudar. Porque existe uma diferença entre não querer mudar e não se sentir ainda pronta para fazer isso. Porque muitas mulheres, elas não permanecem onde estão porque elas amam o trabalho. Elas permanecem porque elas construíram ali uma vida em que elas têm ali um salário que dá a elas uma previsibilidade. Existe ali uma casa que dá segurança, tem os filhos que elas se sentem cobradas a proteger, né? Aquela responsabilidade. E existe o medo de perder tudo isso, ameaçar tudo isso. E é justamente sobre esse medo que nós vamos falar hoje. Então, o medo financeiro, ele não é apenas um medo. Não é apenas um medo de não ter dinheiro. Na maioria das vezes, esse medo ele aparece como um medo de perder algo que é muito maior, tudo que você construiu, né? É o medo de perder a previsibilidade de saber exatamente quando é que entra o seu salário, o seu rendimento mensal. O medo de não conseguir manter a escola, a faculdade dos filhos, o medo de precisar abrir mão do padrão de vida que construiu, e de comprometer férias, planos ali, projetos familiares, e medo de deixar de ter uma reserva financeira que lhe dê mais tranquilidade. Mas existe um outro medo que ainda é mais silencioso, que é o medo de perder o lugar que você ocupa hoje. Porque durante muitos anos você foi reconhecida como a diretora, a gestora, a gerente, a executiva, a líder, a que resolve tudo, a especialista. E muitas vezes, sem perceber, o cargo começa a se misturar com a forma como você se vê. Aquilo que a gente já falou, a questão da identidade. Então existe também aquele medo de perder o reconhecimento, o respeito que você levou anos para conquistar, a autoridade que foi construída ali a duras penas e o lugar que você ocupa, a influência que você conseguiu desenvolver dentro da organização e aquela sensação de ser uma referência para outras pessoas, de atender expectativas. E existe ainda o medo de perder a autonomia, de depender financeiramente de outras pessoas, de não conseguir sustentar suas decisões, de perder a liberdade de poder escolher onde morar, escolher onde quer passar as férias, escolher qual estilo de vida que quer levar, enfim, de deixar de ter controle sobre sua própria vida. E talvez o medo mais profundo de todos, que é o medo de falhar com as pessoas que dependem de você. Essa talvez seja uma das maiores cobranças. Medo de falhar com os filhos, medo de falhar com a família, com aqueles que acostumaram a ver em você a provedora, a pessoa que sustenta aquela estrutura. Por isso é que muitas mulheres não permanecem onde estão porque amam o que fazem. Elas permanecem porque elas carregam uma responsabilidade muito grande e com isso parece ser muito grande o risco que elas percebem e por isso elas resolvem adiar. E o problema é que aos poucos esse medo vai se transformando ali num aprisionamento e essas mulheres deixam de testar possibilidades
deixam de construir alternativas porque elas acreditam que mudar vai significar o quê? Perder tudo, arriscar tudo, colocar tudo em risco. Quando na realidade uma transição bem planejada, ela não vai colocar em risco a sua vida, a sua história. Ela vai utilizar tudo aquilo que você construiu para abrir ali possibilidades para uma próxima fase da sua vida. E eu quero aqui esclarecer algo que é importante, algo que é legal a gente ressaltar antes da gente continuar, que essa live não é um convite para você abandonar o seu emprego amanhã, não é você tomar decisões com base impulsivas, emocionais, e também não é aquela história, siga o seu coração e depois você vai ver o que acontece, porque a realidade é muito diferente disso, a gente sabe, e você tem responsabilidades, você tem compromissos financeiros e você tem pessoas que dependem de você. E tudo isso precisa ser levado a sério, precisa ser levado em conta. E também não estamos falando de trocar uma fonte de renda que é consolidada, previsível, por uma outra que não está ainda validada. Então não estamos falando aqui de transformar sua reserva financeira em, vamos dizer, um combustível, fazendo uma metáfora, para uma aposta que pode dar certo, como pode não dar certo. O que estamos discutindo aqui é algo estratégico. Pessoal, só um minuto, por favor. Bom, o que estamos discutindo, como eu disse aqui, é algo muito mais estratégico. Estamos falando de reduzir riscos, estamos falando de aumentar possibilidades, e estamos falando de construir alternativas que antes pareciam, vamos dizer, antes que elas se tornem imprescindíveis, vamos dizer. Ou seja, você começar a adotar posturas antes que elas se tornem, vamos dizer, urgentes, né? Então, pense em uma executiva que investe no seu futuro. Ela não espera uma situação emergencial para mudar, para fazer uma reserva financeira. Ela vai se preparando antes, ela vai planejando essa reserva antes. E uma transição consciente, ela não começa quando você resolve pedir demissão e depois vê no que vai dar. Você testa primeiro possibilidades quando você está atuando na sua profissão, no seu cargo atual. Quando você entende o seu cenário financeiro, quando você constrói uma ponte para que você possa sair de onde está e chegar onde você quer chegar. E talvez essa seja a maior mudança de mentalidade que você possa se permitir. Você não precisa escolher entre permanecer onde está para sempre ou colocar tudo em risco. Existe um caminho que é um caminho, vamos dizer, intermediário, que é o planejamento, é a estratégia, e a gente vai falar disso agora. Então, como é que você supera esse medo de agir? Como é que você supera esse medo de agir sem que você tenha que adotar uma atitude impulsiva, vamos dizer? Através de um planejamento estratégico, já falamos, porque uma transição consciente, ela não é simplesmente um salto no escuro, ela é uma construção, ela é, vamos dizer, ela tem inclusive pilares
para que você possa, que vai te ajudar a transformar ali uma decisão que aparentemente poderia ser uma decisão impulsiva em uma decisão estratégica. O primeiro pilar é você fazer o diagnóstico das suas finanças, né? Então, você, por exemplo, saber quanto você ganha, quanto você gasta. Muito poucas são as pessoas que sabem exatamente quanto custa a vida que elas construíram. Então, é você ter esse domínio, esse controle do quanto é o seu gasto com moradia, o seu gasto com saúde, o seu gasto com educação, com alimentação, com lazer, o seu gasto com apoio à família e outros compromissos que façam parte da sua realidade. Então, sem essa clareza, sem esses números, qualquer mudança parece realmente ser uma loucura. O segundo pilar é o que a gente chama de número de tranquilidade. O que seria isso? Eu estou falando de valor necessário para você ter aí a sua transição sem ter que passar nenhum perrengue, desespero, né? Porque existe uma diferença entre padrão de vida e sobrevivência. E muitas vezes essa diferença é muito maior do que você imagina. Então, e o terceiro pilar é construir uma reserva de transição. Pense na forma como uma empresa se prepara, por exemplo, para momentos imprevisíveis, né? Então ela vai criando ali um caixa, uma margem de segurança e ela vai criando ali fôlego para atravessar aquele momento. E talvez seja um momento que ela precise ter essa, vamos dizer, essa reserva, né? E a carreira funciona da mesma maneira. Quanto maior for a reserva que você conseguir fazer, menor a pressão para que você tome decisões muitas vezes precipitadas. E maior a sua capacidade de escolher de forma que você não venha se arrepender depois. E o quarto pilar é a validação de mercado. Então esse é um dos erros mais comuns que eu observo, que é muitas pessoas tentam decidir primeiro e testar depois. E quando o caminho que é o mais indicado é o contrário disso. Você não tem que decidir primeiro. Primeiro você testa, depois você decide, né? Já falamos disso e vamos falar novamente sobre isso. Então, antes de pensar em sair, converse com pessoas da sua área de interesse. Atenda seus primeiros clientes, desenvolva um projeto paralelo e faça uma consultoria. Ofereça um serviço, porque o mercado ele responde melhor às experiências do que a hipóteses, né? Então, você ficar ali pensando como que você vai agir, isso vai te tomar muito tempo e energia e isso não vai validar a sua experiência. Quando você começa a validar uma nova possibilidade, enquanto você ainda tem uma renda, uma fonte de renda, então as coisas vão realmente sendo encaminhadas. Você tem ali a diminuição do medo, porque a mudança deixou de ser uma aposta no vazio e passa a ser uma decisão baseada em evidências. E você está se preparando para isso. Exatamente neste momento que a transição deixa de parecer um risco e começa a se transformar em um plano. Então eu vou contar um pouco para vocês. Muitos de vocês já devem, que já me acompanham há algum tempo, conhecem um pouco da minha trajetória. Eu falo como quem já passou por situações como estas que eu narrei aqui. Durante mais de 20 anos eu atuei como professora e eu tinha resultados, eu tinha uma trajetória que foi construída ali durante anos,
as pessoas me conheciam naquele papel e me reconheciam também nele. Eu sabia exatamente como é que funcionava aquele trabalho, aquela função que eu já fazia há algum tempo. E existe algo que só quem passou muitos anos em uma atuação profissional consegue entender, que depois de um tempo não é apenas o trabalho que se torna familiar, mas é a renda, que você já tem ali a previsibilidade daquela renda todo mês, e a rotina, a sua rotina já se torna previsível e as pessoas já te conhecem, então o ambiente é familiar, você não tem grandes desafios e o mercado também sabe quem você é. Você sabe exatamente o que espera do dia seguinte, o que pode esperar, e é justamente aí que surge o maior desafio, porque mudar deixa de ser apenas uma decisão profissional e passa a ser o quê? Uma ameaça à sua estabilidade. A estabilidade que você levou anos para construir. E eu sempre me perguntava, será que eu vou conseguir gerar renda em uma outra atividade profissional? Então essa era uma dúvida que eu tinha muito forte. Será que as pessoas vão confiar em mim fora do ambiente aqui, fora da minha função como professora? Será que eu estou colocando em risco algo que eu levei décadas para construir? Então, será que vale a pena mesmo abrir mão de algo que já funciona? Será que não é muito arriscado isso? E eu percebi que muitas executivas vivem esse conflito, que eu também vivi. Não porque elas sejam acomodadas e não porque elas tenham medo de trabalhar ou porque elas não tenham competência, mas muito mais pelo medo de perder tudo que elas construíram. A sua história, o seu reconhecimento, patrimônio, e elas querem proteger toda essa estrutura. Foi a partir daí que eu compreendi algo que ia mudar muito a forma como eu enxergava a transição. Eu não precisava abandonar tudo que eu havia construído. Eu só precisava aprender a utilizar as minhas habilidades e as competências que eu havia construído em um novo cenário. Porque eu não estava levando apenas uma profissão comigo, eu estava levando as competências que eu construí na minha atuação profissional, as habilidades que eu já tinha, as competências que eu aprendi, as competências que eu adquiri durante essa minha jornada. Competência comunicativa, competência em desenvolvimento de pessoas, escuta, a formação, competência em liderança, capacidade de orientar pessoas, de ensinar e de facilitar o processo ensino-aprendizagem, o processo de transformação, enfim. E perceber que essas competências, elas têm muito valor além da sala de aula. E elas podem sim ser utilizadas em consultorias e em outras áreas. Em treinamentos, mentorias, orientação de carreira e em muitos outros contextos que eu não conseguia enxergar quando eu estava olhando apenas para aquela profissão que eu exercia. E talvez seja essa uma das reflexões mais importantes, que a sua segurança ela não está apenas no cargo que você ocupa, ela está nas competências que você desenvolveu durante o tempo que você está trabalhando. Então, cargos podem mudar, empresas também podem mudar, mercados mudam, mas aquilo que você aprendeu, as suas competências, isto você tem para você, ok? Isso aí ninguém pode tirar de você. Eu vou aqui citar o caso da Cláudia. A Cláudia, ela tinha 47 anos e era diretora financeira de uma empresa de médio porte.
tinha 2 filhos e um deles estava, inclusive, prestes a entrar na faculdade. E ela tinha ali toda uma estrutura que ela tinha que sustentar, né? Filhos, financiamento imobiliário, plano de saúde. Mas ela tinha uma remuneração decente e uma carreira que muitas pessoas admiravam e atendia as expectativas dessas pessoas. Então, quando ela olhava para a vida dela, parecia que estava tudo muito bem, tudo funcionando, mas existia uma realidade que ela não queria enxergar e que muitas pessoas não enxergavam ou não queriam enxergar, que era aquela ansiedade constante, a dificuldade para dormir aos domingos e a sensação de estar sustentando uma rotina que já não justificava o preço emocional que ela estava pagando ali. Ao mesmo tempo, medo de mexer, o medo de mexer em qualquer coisa. Curiosamente, ela não tinha ali medo de trabalho. Ela sempre foi uma mulher extremamente competente. Ela tinha ali as habilidades, todas as habilidades necessárias. O medo que ela tinha era de perder o padrão de vida que levou anos para construir e comprometer aquela estrutura que ela tinha montada, tomar uma decisão e depois se arrepender. Ou seja, foi justamente aí que ela começou, não pela mudança, tá? Mas pelo planejamento. Primeiro ela entendeu qual era o custo da vida que ela levava, aquela vida que ela sustentava. Depois ela conseguiu identificar quanto que ela precisava para atravessar a fase de transição com tranquilidade. E em seguida ela conseguiu construir uma reserva para esse projeto que ela tinha em mente. E só então ela começou a explorar as possibilidades e percebeu que toda a experiência que ela acumulou em gestão financeira, tomadas de decisões e ali em processos, ela poderia sim utilizar em outras áreas de atuação. E aí ela desenvolveu um serviço de consultoria financeira. Ela validou sua proposta e atendeu seus primeiros clientes enquanto ela ainda atuava no seu cargo. Ela aprendeu exatamente como é que funcionava a nova função e ela ajustou tudo que precisava ajustar e foi ganhando cada vez mais autoconfiança. E um ano depois, aquela atividade paralela que ela exercia ali com o seu trabalho já gerava uma receita para ela. E com isso, não era apenas uma hipótese, não era mais um sonho. Era uma fonte de renda da Cláudia. E com isso, ela conseguiu fazer a sua mudança sem se desesperar e sem ficar ansiosa, sem colocar toda a sua estrutura em risco e sem precisar apostar numa única decisão. E essa é a lição que a gente leva desse caso aqui da Cláudia, que ela não trocou o salário por uma promessa vaga, né? Ela trocou uma certeza antiga que ela tinha, afinal de contas foi uma escolha que ela tinha feito há anos atrás, e ela resolveu, escolheu e decidiu fazer uma mudança. Eu vou aqui citar algumas pesquisas, alguns pesquisadores que dedicaram e dedicam sua vida a estudar sobre carreira, estudar sobre superação, estudar sobre por que as pessoas têm muitas vezes dificuldades de fazer mudanças na sua vida, não só profissional, mas aqui o nosso foco é este, certo? Vamos falar de Hermínia Ibarra, que é uma autora que eu sempre cito nas minhas lives. Ela estudou vários profissionais em transição e descobriu que a maioria das pessoas acredita que primeiro elas precisam ter a certeza absoluta para depois elas conseguirem agir.
quando na realidade é justamente o contrário, como a gente bate sempre nessa tecla aqui. Primeiro a gente explora, a gente experimenta, a gente testa, conversa com pessoas que atuam na nossa área de interesse e investigamos ali possibilidades, e só depois é que nós vamos adquirindo clareza. Ela chama isso de, traduzido para a nossa língua, identidade em construção. E isso é importante para quem acredita que precisa ter todas as respostas antes de começar. Porque muitas vezes a segurança ela não vai surgir. Ela não vai surgir se você não tomar uma iniciativa. Ela só vai surgir quando você começar a tomar iniciativas, testar, explorar e vivenciar. Ela vai surgir exatamente durante esse processo de testagem. E o Bill Burnett e o Dave Evans, que são autores do livro traduzido para a nossa língua, Design da Sua Vida, eles defendem algo que é parecido com essa ideia aqui, que é sobre várias versões que você pode ter, versões possíveis para a sua vida profissional. Eles falam muito de futuros possíveis. Quer dizer, uma boa decisão de carreira, ela não nasce apenas de uma reflexão, né? Ela nasce de possibilidades de múltiplos futuros, como eles chamam. Isso significa que você não precisa apostar todas as suas cartas em uma única decisão. Você pode sim explorar possibilidades antes de fazer a mudança definitiva, ou pelo menos definitiva naquele momento. E a Annie Duke, que fala sobre o que ela chama de custo afundado. Isso traduzido para a nossa língua. Custo afundado, que é a tendência da gente permanecer mais tempo em um determinado cargo ou função, porque investimos muito tempo e energia naquele lugar. E isso acontece muito com executivas 40+, porque elas não estão olhando apenas para um emprego, elas estão olhando para os 10, 15 ou mesmo 20 anos de construção profissional, para cargos conquistados depois de muito esforço e para uma reputação, um reconhecimento que elas construíram ao longo desse tempo todo, dessas décadas que elas investiram nesse cargo, nessa função, ou ainda investem. Então, como eu disse, existe um outro aspecto nessa reflexão que muitas dessas mulheres também elas estão olhando para a vida que elas conseguiram construir durante essa trajetória, ou seja, para os seus filhos, para a casa que elas conseguiram adquirir, para os compromissos financeiros e para a tranquilidade de saber que tem previsibilidade, que tem segurança, que podem, vamos dizer, ficar tranquilas, que tem dinheiro para pagar suas contas e justamente elas precisam manter esse status quo, essa zona, se manter na zona de segurança, justamente para não correr o risco que a forma como elas, vamos dizer, a forma como elas adotam, a forma como elas pensam, fazem com que elas acreditem que podem colocar tudo isso em risco. Como se elas precisassem escolher entre permanecer onde estão ou destruir tudo que construíram. E é essa grande questão, porque é uma falsa, vamos dizer, uma falsa forma de conceber essa ideia, né? Porque a transição
feita de uma maneira saudável, ela não vai de forma nenhuma apagar a história, a sua história, ela não vai eliminar a sua autoridade, ela apenas vai permitir que você use as suas competências, as competências que você adquiriu, que você aprendeu em um novo contexto. O Instituto Gallup também, pesquisas que fizeram e fazem pesquisas com pessoas que se mostram altamente produtivas, pessoas que são altamente responsáveis, mas que muitas vezes já não encontram significado naquilo que fazem, sentido, né? E que necessariamente essas pessoas não demonstram estar em crise. Muitas vezes elas começam a se questionar se elas desejam mesmo continuar vivendo os próximos 5, 10 anos da mesma maneira. E é exatamente aí que a gente tem uma reflexão que é: por que uma mudança consciente ela não começa? Uma mudança consciente não vai começar quando você pede demissão. Então é importante que você comece desde já a fazer esse trabalho, que é um trabalho de reflexão. Eu diria que essa consciência é quando você passa a investigar possibilidades e a testar novos projetos. É aí que essa consciência vai surgindo e essa autoconfiança também vai sendo construída. Porque confiança, vamos dizer, aquele senso de, vamos dizer, de que vai dar certo, aquela superação do medo, tudo isso só será alcançado se você testar e investigar possibilidades. Caso contrário, você vai continuar pensando: será se eu consigo? Será se é para mim? Será se eu consigo ter, vamos dizer, uma renda fora deste contexto que eu tenho hoje? Então eu vou falar aqui de frases que eu costumo ouvir, que é algo como: eu já investi mais de 20 anos nessa carreira que eu estou hoje e eu compreendo até que você fala, porque quando você investe, essa pessoa, por exemplo, investiu ali 20 anos da sua carreira numa profissão, mas ela não investiu apenas o tempo dela, né? Ela investiu energia, ela investiu, vamos dizer, uma crença de que ela vai conquistar o seu auge profissional naquele lugar, que ela vai alcançar ali o seu objetivo máximo, que ela vai, vamos dizer, que ela vai evoluir cada vez mais. Então ela investiu ali todos os seus, apostou, fez todas as suas apostas ali, né? Credibilidade, ela investiu em estudos, treinamentos, experiências, e ela teve ali todo esse conhecimento ali durante anos que atuou. E conquistas financeiras. Mas eu gostaria aqui de propor uma reflexão para você, que é: o fato de você ter investido ali anos da sua trajetória profissional não significa que você tenha que continuar necessariamente nesse lugar nos próximos anos da sua vida. Ou se faça essa pergunta: se você precisa necessariamente investir os próximos 5, 10 anos neste cargo que você está hoje, ok? Porque existe uma diferença entre honrar sua história e ficar presa a essa história. Honrar a história é reconhecer tudo que ela te proporcionou, e ficar presa a ela é você acreditar que só existe aquele caminho. E a pergunta que talvez precise ser
vamos dizer, feita é: o que é que eu vou abandonar? Ou seja, em vez de você se fazer essa pergunta, o que eu vou abandonar, o melhor é você se perguntar: o que eu posso levar comigo para uma nova atuação? Esta seja a melhor pergunta a se fazer. Porque uma boa transição, ela não vai, de forma nenhuma, desconsiderar sua experiência, sua competência. Ela vai transformar isso em novas possibilidades para a sua atuação. Afinal de contas, o mercado ele não remunera apenas você pelo seu cargo, ele te remunera pela sua competência. Então pense nisso. Antes de mais nada, é você aquela história. Você não é o seu cargo, você é as competências que você adquiriu durante a atuação naquele cargo. E as competências que você desenvolveu são suas e não daquele cargo. Quando você sair daquele cargo, se você for surpreendida, né, com uma demissão, por exemplo, você pode perder aquele emprego, mas você não vai perder aquelas competências. Você não vai perder, por exemplo, a sua capacidade de liderança, sua capacidade de negociação, se você aprendeu isso, sua capacidade de tomar decisões, desenvolver pessoas, gerar resultados. Então, talvez esse pensamento de que eu vou começar do zero é apenas uma crença. Você, na realidade, vai aplicar tudo aquilo que você aprendeu, que é a sua experiência, que é a sua maturidade, o seu repertório. E você tem esses recursos. Quando você, vamos dizer, sair deste lugar que você está hoje, você vai sair, não vai sair, como diz o ditado, com uma mão na frente e outra atrás. Você vai sair com esses recursos que você conseguiu construir, que você conseguiu adquirir durante a sua trajetória. É diferente de quando você começa uma carreira, que você ainda vai construir esses recursos. Vamos aqui agora falar do jeito errado e do jeito certo de fazer a sua mudança de carreira. Olha, um erro que é muito comum é você esperar sentir 100% de certeza para agir. É você esperar o momento certo, o plano perfeito, é você esperar não sentir mais nenhum medo para poder agir, e é você esperar que as suas dúvidas todas desapareçam para você entrar em ação. Mas não é dessa forma que funciona na realidade. A verdade é que essa certeza, ela só vai aparecer, como já dissemos, quando você testar, quando você experimentar, quando você começar a atuar num novo projeto em paralelo ao que você já faz hoje. Depois que você investiga, depois que você testa. E se você estiver à espera de todas as respostas, você vai correr o risco de permanecer onde está por algum tempo. E muitas vezes vão se passando anos e você vai adiando construir a sua vida profissional. Ok? Vamos falar do jeito certo agora de fazer a sua mudança? Olha, eu costumo resumir uma transição em cinco palavras. Vamos lá. Você pode pensar em 5 passos, mas eu vou colocar 5 palavras. Primeiro, você planeja essa transição. Depois, você testa. Testa o que você planejou. Depois, você valida. Você valida o seu projeto. Você procura crescer. Quando você valida, você cresce e você faz finalmente a sua migração, a sua mudança. Então, primeiro você vai planejar, depois você vai entender a sua realidade financeira, depois você vai saber quais são seus compromissos, não é? Saber qual é a sua margem de segurança, e depois sim é que você vai testar.
Você vai conversar com pessoas, você vai explorar possibilidades, novos projetos e vai descobrir, por exemplo, se existe mercado, se existe uma demanda para aquele projeto, para aquele produto, se aquilo realmente vai gerar valor, e depois é que você começa a crescer. Você vai construindo ali confiança, você vai construindo experiência. E aí então é que você migra, faz a sua mudança. Mas quando você faz e segue esses passos, você vai ter maior clareza, segurança e não vai precisar se colocar em situações tão arriscadas de forma desnecessária. Porque o problema é que muitas pessoas, elas não conseguem dar um passo. Elas ficam muitas vezes aguardando esse momento ideal, certo? Então é importante que você se ligue nestes passos aí que a gente falou. Agora eu vou falar aqui de um passo para você adotar desde já nessa live, que é um exercício muito simples. Você pode aí pegar uma folha ou o seu tablet e você pode anotar, responder essas perguntas. E quanto custa a sua vida hoje? Você sabe quanto custa a sua vida hoje? A vida que você leva, quanto que ela custa, hein? Você já se perguntou? Você já fez esse cálculo? Você não precisa necessariamente saber quanto custa agora. Você vai fazer isso depois com calma. E depois você vai se perguntar, quanto custa a sua sobrevivência? E quanto custa a sua liberdade? Então a primeira pergunta vai mostrar quanto custa a sua vida hoje, que é a primeira pergunta. Ela vai mostrar o padrão de vida que você construiu. Já a segunda, quanto custa a sua sobrevivência, ela vai mostrar o valor mínimo para você atravessar uma transição aí com mais tranquilidade. E a terceira pergunta, quanto custa a sua liberdade? Ela vai mostrar o quanto você precisa para começar a construir ali novas possibilidades para a sua vida. E muitas mulheres descobrem, quando elas fazem esse exercício, e o valor que imaginavam precisar é muito maior do que o valor real. Então, fazendo esse exercício, você vai tirar, vamos dizer, da sua cabeça, que pode ser uma crença de que você precisa de muito dinheiro para começar a fazer a sua mudança. Quando na realidade você só vai ter estes dados concretos quando você fizer o exercício, ok? Então, quando você tem clareza desses números, você vai começando a superar esse medo e esse receio, essa resistência que você tem. Porque aquilo que parecia algo impossível começa a se transformar em um plano. Então, tudo começa no plano. Então, é aqui que eu vou te apresentar. Mas antes, você pode estar me perguntando assim, tá bom, Patrícia, eu entendi tudo que você falou até agora, que eu não preciso pedir ali a demissão. Eu entendi que eu posso contribuir ou construir, melhor dizendo, uma transição segura se eu fizer aí esse passo a passo que você passou aqui, mas eu continuo sem saber quais são as possibilidades que existem para mim fora do contexto que eu estou agora. E é esse que é o ponto que pode fazer com que você fique parada há muito tempo. Mas não é por falta de competência, nem por falta de coragem, nem por falta de experiência e muito menos alternativa. Quando você enxerga apenas uma possibilidade, isso tudo parece muito arriscado, porque você sente que está colocando tudo que você construiu em jogo. E quando você enxerga possibilidades alternativas ali, possíveis, tangíveis, você começa a olhar com outros olhos. Então, você para de tomar decisões a partir do medo e começa a tomar decisões de forma mais
consciente e começa a enxergar possibilidades onde antes você não via nenhuma possibilidade. Foi por isso que eu criei o PEC Rápido, que é um material que reúne ali 30 possibilidades profissionais para quem deseja ampliar o seu campo de visão. Então não é para você decidir agora, não é para você pedir demissão amanhã, mas para que você enxergue os caminhos que talvez você ainda não tenha tido consciência, você não tenha se conscientizado. Muitas dessas possibilidades vão permitir que você aproveite as competências que você já possui, como liderança, gestão de pessoas, comunicação e desenvolvimento de pessoas, organização, porque mudar não significa jogar fora tudo que você construiu até aqui, significa você descobrir como que você pode transformar sua experiência em valor. E quando você enxerga isso, você vai ter ali mais possibilidades e vai deixar de depender emocionalmente de uma única alternativa. E isso também é uma forma de segurança. Então aqui eu vou encerrar a nossa live e dizer para você o seguinte: se você esquecer tudo que nós conversamos aqui hoje, você só precisa se lembrar de uma coisa. Você não precisa escolher entre realização profissional e responsabilidade financeira, porque isso é uma falsa escolha. Você não precisa escolher entre permanecer ali insatisfeita ou colocar tudo em risco. Então, não colocar as coisas nesse contraste, ok? Esta também é uma falsa ideia. E o que você vai precisar é aprender ali a construir uma ponte entre a vida que você tem hoje e a vida que você quer ter, a vida que você está querendo construir. Porque a verdadeira segurança financeira, ela não vai definitivamente nascer da permanência nesse lugar que você está hoje. Ela vai nascer da capacidade de você criar alternativas sustentáveis, de desenvolver as suas potencialidades, de atender, vamos dizer, aos seus interesses atuais, de desenvolver ali novas possibilidades, de ampliar o seu campo de visão e não depender apenas do seu cargo e da sua função atual para ter uma vida que, vamos dizer, uma vida que lhe dá segurança, que lhe dá estabilidade, enfim. Então, quando você permanece nesse lugar, você corre o risco de não tentar fazer essa mudança enquanto você ainda está nessa atuação que pode lhe proporcionar uma segurança para que você possa testar sem precisar jogar tudo para o alto. Bom, a boa notícia é que você não precisa destruir a sua história. Você só precisa utilizar toda a sua competência, toda a sua bagagem para construir a sua próxima fase, não é? Porque o medo de perder não está em você. O medo de você perder tudo não é você não tem poder para impedir você de mudar. Que esse medo ele pode ser superado. Talvez apenas você esteja precisando fazer essa mudança de forma mais estratégica e não de uma forma impulsiva ou de uma forma sem planejamento ou de uma forma, vamos dizer, amadora, mas sim buscar fazer isso de forma planejada, passo a passo e, é claro, sem colocar em risco tudo aquilo que você construiu. Pessoal, olha, eu quero aqui agradecer a vocês pela audiência, desejar a vocês uma boa noite e dizer que estaremos de volta na próxima semana
ok? Com mais live de carreira. Se você tiver alguma dúvida sobre o meu produto, o PEC Rápido, você pode falar comigo no meu direct, coloca uma mensagem como carreira. Se você tiver alguma dúvida também sobre um tema relacionado à carreira, você pode também colocar lá a sua dúvida e eu vou procurar responder com a máxima brevidade, certo? Porque é um assunto que me interessa muito. E no que eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá bom? Então, pessoal, uma boa noite. Eu tô vendo aqui o pessoal, a Gerolice, a Selma. Ok, então. Então, nos vemos na próxima semana com mais live de carreira. Até lá. E feliz Dia dos Namorados.